Fala, Goianira, beleza, galera? Estamos aqui agora ao vivo para vocês. Muito obrigado aí por ter participado diariamente das nossas lives. Agora que eu tô de férias, eu tô com um pouco mais de tempo para fazer live para vocês, né, pessoal? E hoje nós teremos aqui mais uma live para tratar de assuntos relacionados à cidade de Goianira, isso aí. E hoje meu convidado é um convidado muito especial, né? Para quem conhece aí na cidade de Goianira, é o Ícaro Flores. Ele é uma figura pública muito conhecida, sempre tem sido muito bem votado aí nas eleições do Conselho Tutelar. E ele é um cara bem interessante da gente bater um papo aqui. Embora nossas lives sejam a maioria como pré-candidatos a vereador, a gente tem aberto também espaço aqui para empresários. A gente vai bater um papo com alguns empresários. Tem uns convites formalizados aí já para alguns, né? E a gente quer bater papo com esse pessoal que mobiliza e que influencia a cidade de Goianira, beleza, galera? Vou mandar uma boa noite aqui para algumas pessoas que já estão online. Christian, né, Carvalhinho, meu irmão, ele mora na cidade de Aparecida de Goiânia, mas ele tem empresa aqui em Goianira, né? E tem casa também aqui em Goianira. Mas atualmente ele tem residido lá na cidade de Aparecida de Goiânia. O Emerson, professor Emerson, amigão meu, Camilo Gazeta, né? Esse cara aí, ele, cada dia mais eu tenho conhecido, tenho gostado mais dos bate-papos que a gente tem tido. Inclusive, pessoal, vai ter uma dinâmica aqui com o pessoal da Gazeta, da Goianira Online e algumas pessoas aí que eu tô fechando aqui pra gente também, beleza? Jordane, grande amiga minha aí, a gente tem um grupo fechado aí para influencers, né? É o G10, a gente tem feito parcerias para alguma empresa que quiser fazer parceria aí. Quiser fechar conosco, a gente pega a sua empresa aí e faz pulverização aqui em Goianira. É uma forma nova de se fazer propaganda, beleza? Beleza, galera? Henrique, né? O Henrique Barbershop. Ah, tá. Então, galera, o Henrique, ele falou isso aqui ontem, né? E ele fala que para pessoas, quem tem síndrome de Down, ele tem um corte gratuito, né? Uma campanha que o pessoal lá tem do Henrique Barbershop, né? E aí, galera, vale bem a pena vocês também pulverizar essa ideia aí. Pizza Della Itália, nosso parceiro aqui, a gente geralmente faz sorteio com eles também. Meu amigo Camilo, Elvis, o Emerson dando oi de novo aí. Ademir, pessoal, cara, o Ademir ele é fotógrafo, né? Grande amigo de Goianira. Camilo, um abraço da equipe Gazeta de Goianira. Abração, hein, Camilo? Eu acompanho você de perto, cara, você é bem diferenciado, viu? Prós Goianira, o Partido Prós, eu não sou filiado ao Prós, mas eu tô me aproximando muito do Prós ultimamente, tenho gostado da dinâmica que eles têm adotado. Mas também, galera, quem quiser que eu visite outro partido aí, eu tenho visitado qualquer um que tem me chamado, né? Com um certo critério aí, a gente sempre está aberto ao diálogo, né? Jordane mandando oi, Marcos Miller, amigão meu lá do Frigorífico Boa Vista, Diogo, cara, ele formou na mesma faculdade que eu, né? Na PUC. Nós formamos ali na PUC, fizemos direito. Diogo é um grande advogado, pessoal. Quem quiser aí, sempre entrar em contato com ele. Inclusive, Diogo, logo eu quero fazer algumas lives com advogados aqui no meu perfil também, que eu vejo que a galera tem muita dúvida jurídica. Cláudio, professora Silene, né? A Silene, ela colega aí do Ícaro, né? Do nosso colega que vai estar aqui hoje. E aguardando o Ícaro, galera. Vamos esperar ele entrar aí pra gente já fazer o convite pra ele, né? Já pra gente começar a nossa live. Vamos ver aqui. Clínica Santa Fé. Pessoal da Clínica Santa Fé, amanhã eu vou visitar vocês. Não sei se o meu amigo Júlio ou se o Lucas já contactou vocês. Mas amanhã tem uma visitinha minha aí. Espero encontrar com o Dr. Miguel, muito famoso, muito bem quisto aqui pela sociedade goianirense, né? A Michele, minha amiga Michele, ela, não sei se ela tá à frente lá do açougue do frigorífico Boa Vista, né, galera? Mas para quem não sabe, o frigorífico Boa Vista aqui, ele abriu uma unidade para vendas a vácuo, né? Uma coisa bem diferenciada mesmo, Goianira estava precisando. E, Dr. Miguel, aguarda amanhã, que depois do Júlio ter consultado com vocês lá, eu vou fazer uma visita para vocês. Sirlene, colega do Ícaro, né? O Ícaro, ele conselheiro tutelar atual aí de cidade de Goianira, tô aguardando ele entrar pra gente já começar. Deve ser o Rodrigo do frigorífico Boa Vista, tá online aí, vou acenar pra ele aqui. E o Cari, minha filha, né, Luciana. Galera, muita gente aí, não dá pra dizer oi pra todo mundo, né? Mas eu tô aguardando o Ícaro, vamos aguardar o Ícaro aí. TF Consultorias, né? Pra quem tiver uma fazenda, quiser regularizar aí frigorífico, fazenda, desde Lava Jato, posto de gasolina, tiver alguma coisa para regularizar na área ambiental, a TF Consultoria, ela é uma grande parceira nossa aqui, beleza? Daniel Soares, pré-candidato a vereador aí, quase lançado, espero tê-lo aqui também logo em nossas lives aqui, pessoal lá do Posto RM, né? Ícaro Flores entrando.
Nossa, é muita gente, não dá para ler de todo mundo, pessoal. E aí, continua chegando na minha timeline aqui também. Minha bateria acaba muito rápido. Boa noite, grande Ícaro. Dá boa noite pra galera aí, meu amigo. Olá, pessoal, boa noite. Cleiton, obrigado pelo convite. Queria dizer aqui que para mim é motivo de muita alegria e satisfação poder participar contigo aí nesse meio de comunicação tão importante para a nossa cidade, que apesar do pouco tempo aqui presente, já tem tido nosso respeito e uma relevância muito grande para a comunidade goianirense. Parabéns aí pelo seu trabalho e obrigado pela oportunidade de poder participar aí com vocês, gente. Vamos lá! Que isso, meu amigo. Obrigado eu aí pelas considerações, né, pessoal? O Ícaro, conselheiro tutelar, o cara de renome, muito respeito. Fiquei muito feliz dele ter aceitado aqui fazer essa live conosco. Na verdade, assim, a gente convida os pré-candidatos, outros se convidam, né? Que é o caso aí do atual vereador Chiquinho, que a gente vai fazer sexta-feira com ele acerca da Câmara. Já outros não, a gente faz questão de convidar mesmo, porque é uma figura pública, é um cara diferenciado, nem assim. Ícaro, você é um cara que só chega coisas boas, cara, sobre você e por isso é que Obrigado. você é bem quisto pela sociedade goianirense. Ouvi muita coisa boa mesmo a seu respeito e vou te dizer mais, Ícaro. Teve gente que me mandou bem assim, esse eu faço questão de colocar no despertador e não vou perder a live dele. Que bom, fico satisfeito. Se Esse apresenta pra reconhecimento aí galera da aí, nossa quem é esse? comunidade, esse reconhecimento aí da nossa comunidade é o que faz a gente sempre querer fazer bem e melhor. Bom, gente, eu, como já foi apresentado aí, né, sou o Ícaro, estou conselheiro tutelar de Goianira pelo meu segundo mandato consecutivo. Eu fui eleito pela primeira vez em 2016, com a idade mínima para exercer essa função. Inclusive, fui eleito um dos conselheiros tutelares mais jovens do país e tenho orgulho de representar Goianira nessa categoria, porque é uma função que se exige muita seriedade, né, e lisura no nosso cotidiano. Então, sou acadêmico de jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no meu último período, pai de 2 filhos, o Marcelo e o Pedro, e nasci Parabéns. aqui em Goianira. Tenho 25 anos e nascido aqui, em meio à nossa comunidade. Conheço de perto aí os anseios da nossa sociedade. Inclusive, é um dos pré-requisitos para se ser conselheiro tutelar. O primeiro de todos é a reputação ilibada, e o segundo é ser membro ativo da comunidade, conhecer os problemas sociais do meio em que se está inserido. Bacana, cara. Tá vendo o currículo do cara aí, meu? Olha só, olha a responsabilidade. Eu acompanho os vídeos do Ícaro, né? Ele tava com a campanha recente aí acerca de materiais escolares. Ícaro, eu fui procurado por um pessoal em novembro, né? Eles estavam com essa ideia de fazer a mesma campanha que você, mas não levantou porque teve vários fatores que não favoreceram naquele momento, mas alguém teve essa ideia que foram vocês também. Eu acho que é muito importante, né? E assim, cara, a nossa entrevista aqui, pessoal, ele não é pré-candidato, né? A gente faz mais com pré-candidatos, mas por ser uma figura tão emblemática aqui na sociedade goianirense, cara, a gente fica muito feliz, assim. Eu não tô aqui vangloriando você, porque realmente as pessoas me procuraram e ficaram, cara, esse eu faço questão. E nesse sentido, para mostrar o tamanho da sua responsabilidade, vamos falar com algumas pessoas aqui que já têm falado com você, ó. O Robert do Posto RM mandando um grande abraço para você. O Júlio Cadeirante, né, amigão nosso aí, falou que estava aguardando a sua live também. E, cara, é muita gente falando aqui, não dá, mas vamos para uma pergunta aqui, ó. A Pizzaria Delivery Almeida, ela perguntou, queria saber quando vão começar a chamar as crianças que estão na fila e esperar por ser MEI. Aí seja uma coisa que você pode, né, esclarecer para a galera aí, meu amigo. Sim. O Dá uma travada, parece lá na internet do Ícaro. Vamos dar uma guardada para ver se vai voltar. Ícaro, deu uma aí. travadinha aí. Agora você voltou. Pode falar. Bom, gente, o problema com relação aos centros municipais de educação infantil ele é grande, porque há de se levar em consideração o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender o que é a obrigação do município. No nosso entendimento, todos, sem excepcionalidade, deveriam ter direito a essa vaga no CMEI.
até porque todos os cidadãos são contribuintes, e a gente não está discutindo aqui um direito do pai ou da mãe, é um direito da criança. E o CEMEI hoje em dia ele não é aquela antiga creche. Isso. O CEMEI hoje em dia não é aquela antiga creche que era um lugar para se aglomerar crianças. É um centro e, de fato, Goianira é muito privilegiada com relação a isso, porque os CEMEIs de Goianira são esses CEMEIs de excelência, tem a assistência integral com alimentação, educação, desde o nenenzinho, com os 4 meses de idade, até a última fase dele, os 3 anos, eles têm assistência e é maravilhoso. A comunidade tem total confiança nesses centros municipais. Mas o que acontece? Todos, sem exceção, têm direito de matricularem os seus filhos em CEMEI. Mas Goianira, ela é uma cidade que passa por um fenômeno muito grande, isso a gente talvez vai discutir mais para frente, que é aquela questão de ser uma cidade próxima à capital, região metropolitana, que se aglomeram pessoas. Se a gente for colocar, a gente faz uma brincadeira aqui que é a seguinte, se a gente colocar nas 2 entradas de Goianira um fiscal da prefeitura contando quantos caminhões de mudança vêm para cá todos os dias, nós teríamos dados alarmantes, assim como nós temos tido hoje. São preocupantes. Inclusive, as pessoas que vêm são muito bem-vindas. O problema é porque a arrecadação municipal ainda não comporta essa quantidade de pessoas que têm vindo para cá cotidianamente. Então, o que acontece? Quando o Conselho Tutelar vai fazer uma requerer da Secretaria Municipal de Educação uma vaga no CEMEI, infelizmente nós temos que fazer uma seleção. Ou seja, quem atender aos critérios de extrema necessidade são as crianças às quais a gente tem que dar prioridade, porque apesar de ser o direito de todos, infelizmente ainda não tem vaga para todos. E aí é a hora da gente pensar em políticas públicas voltadas para a questão da educação, que sem sombra de dúvidas tem que ser a menina dos olhos de qualquer gestor público, né? A começar, obviamente, pelo CEMEIs. Então, respondendo à pergunta do nosso amigo aí, quem recorre ao Conselho Tutelar para solicitar essa vaga, nós fazemos essa seleção, porque a partir dela a gente exige que o município garanta a essa família de extrema necessidade o direito à vaga. Quais são os critérios? Baixa renda, de preferência que a família esteja trabalhando e não tenha com quem deixar essa criança, né? Situação de vulnerabilidade, enfim. Toda criança que possivelmente possa ser detectada uma violação de direito no caso dela, a gente exige do município que dê prioridade para esse caso. Ficou muito bem esclarecido, né? E você colocou um dado aí muito alarmante, que no ano de 2013, nessa época ainda eu trabalhava no fórum aqui de Goianira, nós fizemos o levantamento, né, da comarca de Goianira. A comarca de Goianira aqui ela é composta por outras cidades também, que no caso aqui é Santo Antônio e Brasabrantes, né? E naquele levantamento que eu fiz, era uma comarca de entrância inicial ainda, agora sim é uma comarca de entrância intermediária. O que isso implica? Dentro daquele dado, daquela base de dados que eu consultei, do IBGE e outros mais, esse grupo aqui de Santo Antônio, Goianira e Brasabrantes, nessa região, né, mais para noroeste, é uma das cidades que mais estavam crescendo proporcionalmente no país, né? Se você colocar isso aí de 2013, 2014 para cá, aumentou-se mais ainda, porque naquela época tinha a Valec, né, que era a questão do Norte-Sul, que muitas famílias migraram para cá, famílias de baraenses, tocantinenses, paraenses, muitos nortistas, para falar bem assim. E essa população, geralmente, igual eu moro no setor Montreal, que é uma população bem mais carente comparada a outras, e aqui a gente vê, cara, que é natural, a pessoa andar com 3, 4 filhos e é difícil para um gestor. Então, eu até gostei da sua resposta, porque as pessoas geralmente só sabem culpar a prefeitura, culpar o Estado, né? Apontar o dedo e às vezes não percebem que existe um orçamento, existe um dinheiro do governo federal que ele é transmitido para esse fim, né, Ícaro? Mas às vezes a demanda, os dados não são atualizados de forma tão célere, né? E às vezes o Conselho Tutelar eu vi que o Conselho Tutelar estava apanhando agora no começo do ano,
porque as pessoas não entendem muito qual que é o papel do conselho tutelar perante a sociedade nesse sentido, né? E esclarecendo que para quem te segue, eu gostaria até que você falasse o seu Instagram para a galera te seguir, que eu vejo que você tem vários vídeos nesse sentido. Exato. Pessoal, meu Instagram é o Ícaro M. Flores. E é importante isso aí que você diz, Cleiton, porque por uma questão cultural, as pessoas não entendem qual que é o real papel do conselho tutelar na sociedade. E infelizmente a gente apanha muito. Acho que a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, a primeira coisa que precisa ser desmistificada é que conselho tutelar não interfere na educação que pais dão para filhos. Tem muita gente que, eu já ouvi muito isso, se o conselho tutelar vier na minha porta, eu pego meus filhos e entrego. Isso é um absurdo. Meus filhos estão em casa, bem cuidados e por mim. Eu e os filhos têm a obrigação, eu e a mãe deles, de cuidar. O que acontece? Por essa questão cultural, as pessoas acham que conselho tutelar interfere na educação que os pais dão para os filhos, ajudam a deseducar e muito pelo contrário. A nossa missão é garantir e defender aquelas crianças que têm seus direitos violados. Ou seja, nesses casos específicos, quando a família comete exagero, é questão de espancamento, de abuso sexual, falta de vaga escolar, né, que nós temos trabalhado muito para abandono intelectual, exatamente. Então, assim, é preciso deixar claro, gente, conselho tutelar não tem direito de interferir na educação que os pais dão para seus filhos. Do mesmo modo que conselheiro tutelar não é obrigado a pegar filho de ninguém. A nossa missão é zelar, garantir direitos e proteger crianças em situação de vulnerabilidade. Tá bom? Acho que é preciso deixar isso claro aí para tirar esse mito em meio à sociedade. É verdade. Inclusive hoje, né, por coincidência, eu fui procurado. Eu faço muitas pesquisas aqui no meu perfil, né? E uma delas foi que eu gosto de medir o que a população... Eu sou meio metódico e gosto de dados, né? Eu gosto de medir o que a população passa. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa recentemente. Naquele momento, a pessoa só queria saber de escola. Aí, como eu vi que tem muito buraco na cidade de Goiânia por conta da chuva, né? Que é algo natural. Aí eu fui lá e joguei. O que você hoje está preocupado em Goiânia? Escola, segurança? E por fim eu coloquei lá, saúde, buraco, né? O asfalto tá ruim, tem muito buraco. A maioria das pessoas falam buraco, mas teve uma pessoa que me falou assim, Cleiton, por favor, me ajuda. Eu tô precisando muito de uma vaga para o meu filho na escola militar. Eu tô indo todos os dias levá-lo até Goiânia. E aí eu peguei e perguntei, você já foi ao conselho tutelar? Na primeira coisa que eu perguntei para ela, ele já tem a vaga então? Sim, ele já tem a vaga. Então, nesse caso, você não tem que pleitear, então, que seja uma vaga no militar específico. Vamos fazer o seguinte, o seu direito agora, você já tem, que é o seu filho na escola. É uma coisa muito importante que não tem como eles buscarem algo que você já tem, porque, na verdade, eles vão atrás de quem não tem vaga. Mas vamos lá. Qual que é o direito do seu filho nesse caso? Tentar deixar a criança o mais próximo da residência, né? O pessoal tem lutado por isso também, porque é um direito da criança. E aí a pessoa continua, não, mas é porque no militar eu entendi. Não, então você quer uma vaga no militar, você não quer que ele estuda próximo à sua residência. E aí o que fica bem claro para mim, às vezes, até gostaria que você falasse sobre isso, é que os pais entendessem o seguinte, a Constituição, ela prevê que toda criança e adolescente ela tem o seu direito a acesso à escola. Inclusive, o que o Ícaro falou, quando o pai ele deixa de matricular o seu filho na escola, tem um crime, isso é um crime tipificado como abandono intelectual. Sim, o Código Penal prevê esse crime. E aí, quando os pais eles já buscam um militar, que hoje está sendo referência em Goiânia, não como o direito propriamente dito da criança estudar, mas sim por status ou porque ela acha que ali ela está mais seguro. Então, acho que tem que ser claro para as pessoas que não cabe ao Conselho Tutelar conseguir essas vagas. E eu gostaria que o Ícaro falasse, que eu tenho certeza que ele já deve ter visto muito isso lá no Conselho. Exato. Inclusive, eu vou dar minha opinião pessoal, não falo em nome dos meus colegas aqui. Gente, eu tenho muito respeito pelos colégios militares.
os colégios da Polícia Militar do Estado de Goiás. Mas, na minha opinião pessoal, a militarização de 2 colégios em Goianira trouxeram mais transtornos do que nós já tínhamos antes. Não que a escola em si seja um transtorno, mas o que acontece? Goianira tem 2 colégios estaduais com as suas obras paradas, um no setor São Pedro e outro no residencial Florença. Penso que a construção, inauguração e militarização desses 2 colégios seria uma solução eficaz, porque nós teríamos mais vagas escolares, né? Mas o que acontece? Primeiro, que o colégio da Polícia Militar ele tem a mesma qualidade de ensino que os demais colégios do Estado, até porque os professores são os mesmos. Eu prezo muito pela qualidade do ensino. A educação ela deixa a desejar no que diz respeito à política pública. Falta de investimento nas unidades de ensino e nos profissionais da educação. Mas a qualidade de ensino, eu que sou aluno de escola pública a vida toda, estudei em várias escolas aqui de Goianira, no Jardim Imperial, Odilon Santos, sobretudo nos estaduais, o Colégio São Geraldo e o Colégio José Rodrigues Naves, e tive professores excelentes que me auxiliaram e me capacitaram. Então, o que eu posso dizer? Que a qualidade do ensino é a mesma. Agora, por que um colégio da Polícia Militar é um colégio padrão? Isso é muito fácil. Primeiro, que você tem polícia lá dentro para manter a ordem e o controle. Segundo, porque se seleciona aluno. Então, isso aí, gente, eu quero deixar claro que é uma crítica pessoal. Eu não falo em nome do colegiado, não falo em nome do Conselho Tutelar, isso é pessoal. É fácil ser um colégio de padrão a partir do momento que se seleciona alunos. Se o aluno tem notas ruins, ele está expulso. Se o aluno não se adequa ao regimento da unidade escolar, ele está expulso. Se ele tem muitas faltas, ou seja, não é que lá se faz alunos bons, é porque lá somente o aluno bom é quem fica. Essa é a minha crítica pessoal. Acho assim que todos têm que ter a oportunidade e quando não se adaptam à unidade escolar, arrumar meios de todas as formas possíveis para adequar aquele aluno àquela instituição. Não é eu retirando o aluno, por exemplo, não consegui renovar aquela contribuição social, que inclusive é voluntária. Nós recebemos casos absurdos assim, que até é inconstitucional. Então, o que acontece? O Conselho Tutelar, por intermédio do Conselho Tutelar, vários alunos foram matriculados nos colégios da Polícia Militar. Mas qual o critério que nós utilizamos? Por uma questão de localidade. Partindo desse princípio de que os alunos têm que estudar próximo às suas residências, todas as famílias que registraram ocorrência no Conselho Tutelar, nós fizemos um levantamento, região do Triunfo, região do Jardim Imperial, conforme a disponibilidade de vagas e a localidade que esses alunos moram, nós fizemos os encaminhamentos para essas unidades de ensino. Por quê? Porque o município e o Estado têm a obrigação de fornecer essa vaga escolar próxima à residência. Caso eles não consigam cumprir com essa obrigação, Cleiton, eles têm que fornecer o transporte escolar, o que é ofertado pelo município. Partindo desse princípio, nós fizemos essa seleção. Os alunos que foram abarcados pela Coordenação Regional de Educação entraram nessa demanda aí. Os que não foram para a extensão da Escola Judite, ou para o Colégio São Geraldo, ou para a própria Escola Judite. E até dentro do que você falou, hoje tivemos uma live aqui mais cedo, minha esposa e eu, né, que a gente está... a gente tem vários segmentos que a gente fala de tudo, a gente gosta de falar de tudo um pouco. E uma coisa que a gente tem dito muito, ela tem um perfil, né, Josi Fala Goianira, é parecido com o meu aí, é que a gente está falando do papel da mulher na política, no papel da mulher, assim, de frente de problemas pontuais. E a minha esposa, como ela morou em outro país, ela estudou em outro país, ela traz um pouco da experiência dela para cá. E o que ela disse hoje, né? A gente até fala e as pessoas acham que isso é puxa-saquismo. Galera, eu não sou da prefeitura de Goianira, eu não tenho que puxar saco de ninguém de Goianira. A minha esposa, pra vocês terem noção, ela era estagiária da prefeitura, teve a oportunidade de continuar e ela não quis porque ela está estudando para concurso.
Então, assim, a gente não depende de nada hoje da Prefeitura de Goiânia. Mas hoje ela disse algo que você acabou de falar. Ela falou, olha, pessoal, eu morava em Aparecida de Goiânia e lá não tem essa questão do transporte escolar. A minha esposa, ela também trabalhou na educação em Goiânia, porque ela era concursada, né? Ela pediu exoneração para a gente vir para cá. E ela falou, amor, o transporte era mínimo na cidade de Goiânia. É alguns setores, né? Que é a questão que você acabou de falar. Não tem escola naquele setor, aí a prefeitura fornece o transporte escolar. E Goianira hoje, ela tem esse transporte, ela tem tido essa observação, né? As minhas meninas pegam um ônibus aqui no Montreal, elas vão para a escola militar e voltam. Então, assim, é muito importante que seja pontuado isso, Rico, porque o que eu vejo, assim, é que as pessoas, elas estão, igual você falou, de terceirização da educação, né? Eu tô com uma palestra que se der certo, eu vou lançar, até conversei com o Enielson, da diferença do aluno para o estudante. Geralmente, os pais querem os filhos o dia inteiro na escola, fala que a educação integral é mais interessante, sendo que é o contrário, né? Elas querem aluno, não estudante. E quando você fala que eles estão buscando a escola militar como uma solução, está sendo o contrário, né? Ela não está vendo que ela tem que ter, é um estudante, e não um aluno. E teve uma pessoa que perguntou aqui, para você, que a filha dela já tem 2 anos, que tenta estar na lista do CMEI e não consegue, né? É a Nicole, salvo engano. E ela gostaria de saber de você qual que é eu imagino que é o procedimento, né? Como que ela faz. E o Robert do Poço RM, mais uma vez, está te parabenizando aí pela sua explanação, que ele achou que foi muito bem pontuada. Nicole, o procedimento a ser feito é esse. Você tem que vir no Conselho Tutelar, registrar uma ocorrência, e a equipe do Conselho Tutelar vai fazer a análise para ver se a sua situação está dentro desses critérios, né? Eu reforço que, infelizmente, a gente lamenta, porque todos deveriam ter acesso a essa vaga, né? Porque todos são contribuintes, e nós não estamos falando aqui apenas do direito dos pais, sobretudo do direito das crianças, porque o CMEI ajuda elas a conviverem, a crescerem socialmente, enfim. A equipe vai verificar se está dentro se atende a todos esses critérios, e vamos fazer um encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação, tá bom? Ela pode Robert, muito obrigado aí. Ela pode te mandar uma mensagem no direct? Pode. Fala de novo o seu Instagram. Pode, fica à vontade. Meu Instagram é o Ícaro M. Flores. É Ícaro M de Márcio, Ícaro M. Flores. Meu WhatsApp também, gente. Se vocês quiserem anotar, é o 98109-6226. Eu falo que a partir do momento que a gente se submete a um cargo público, a uma função pública, os nossos números não podem ser privados, né, da população. Qual que é o seu número? Quero agradecer aí ao Robert. Pessoal. O meu é o 98109-6226. Então, pessoal, eu faço pontuações aqui. A ideia sempre dessas lives minhas é um bate-papo, né? E eu gosto de ficar explanando porque eu vejo assim que é importante para a galera saber que tudo que ele falou aí está embasado na Constituição e no ECA também. Só uma coisa aqui, Ícaro. Eu vou passar aqui um pouco de tema. Só complementando o que você falou aí acerca do Conselho Tutelar. Galera, ele falou aí que é um cargo público, né? Mas eu vou um pouco além, né? Que a denominação dada para o Conselheiro Tutelar, ele é um cargo honorífico, né? Que vem de honra. O que significa? Que quando é um cargo honorífico, provém de honra mesmo. Se você pegar na etimologia da palavra, é um cargo de honra que ele está exercendo. Então, ele vai além, ele ainda passa o telefone pessoal dele para vocês resolverem. Então, a Josi fez o auxílio aí, já digitou o número dele. E agora eu vou fazer uma pergunta para você, Ícaro. Por que não candidatar, cara? Você é um cara bem diferenciado, é um cara inteligente, é um jornalista assim, que está estudando. Meu colega aí de faculdade, que eu também estudei na PUC. Jornalista, até no campus, né? Você faz no campus 5 também? Eu formei no campus 5. Eu não sei se é no campus 5 hoje em dia ainda. Sim. Mas a pergunta que todo mundo quer saber, cara, por que não, né? Porque Goiânia precisa de pessoas como você. Cleiton, uma coisa que tem me deixado muito espantado é a quantidade de pessoas me convidando e propondo que eu oferte para a nossa comunidade a minha candidatura, né? Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Inclusive, eu fico muito feliz, honrado e agradecido por saber que a nossa comunidade confia na minha capacidade de poder
exercer uma função ainda mais abrangente. Porque tem gente que fala assim, você pode ir além de ser conselheiro tutelar e exercer uma função com mais importância, com mais peso, com mais poder de decisão. Eu digo assim, não tem função no meio social mais importante que a outra. Eu digo que tem função que tem mais abrangência. Por exemplo, o poder legislativo, ele é mais abrangente, né? Diz respeito a um todo, né? no meio social. Mas o que acontece? São várias situações que atualmente me impedem de ser candidato a um cargo eletivo ainda esse ano. A primeira é porque eu entendo que eu tenho que amadurecer essa ideia por uma questão de maturidade pessoal. Acima de qualquer coisa, eu penso que um candidato, ele não pode ser candidato por uma questão pessoal. Por exemplo, se eu me deixasse levar pela opinião de todos, não que não tenha relevância para mim, aceito a opinião de todas as pessoas e fico muito feliz por acreditarem que eu tenho essa capacidade, mas eu penso que para disputar um cargo eletivo desse, ele não pode ser só um projeto pessoal, tem que ser um projeto coletivo. Então eu não posso ser candidato pura e simplesmente por vaidade e por ambição. São as duas coisas que eu pondero. E que se eu fizesse agora, nesse processo eleitoral de 2020, eu tenho certeza que eu estaria o fazendo por vaidade. Por quê? Porque eu não me preparei para isso. Eu entendo que a pessoa, para assumir uma responsabilidade dessa, tem que se ter um preparo muito grande. E, inclusive, eu digo, gente, Goianira só está do jeito que está porque nós, e eu me incluo nisso, elegemos pessoas que não se capacitaram para disputar um cargo eletivo. O poder legislativo de Goianira, ressalvo honrosas exceções, ele é fracassado. Legislatura após legislatura, nós tivemos pessoas que trabalharam só pelos interesses pessoais. Infelizmente, isso é o que ocorre em Goianira e na maioria das cidades do nosso país. Eu acredito fielmente que nós precisamos dessa renovação. Pouquíssimos que ali estão merecem ser reeleitos e muito precisa ser mudado. Eu acredito muito na força da juventude. Penso que nessas eleições as pessoas têm que apostar nos jovens que têm energia, coragem, disposição, sem esquecer, claro, das pessoas mais velhas, que são o nosso alicerce, o nosso passado, né? Mas a sociedade, para começar a mudar, ela precisa começar a se alicerçar em novas pessoas, apostar em novas pessoas, reeleger quem merece e eleger quem demonstra prévia competência para atuar bem. Inclusive, eu digo isso não só, Cleiton, no Poder Legislativo, mas no Executivo. Se a comunidade acredita que o prefeito deve ser reeleito, maravilha, parabéns para ele. Mas se acredita que não deve se criar um movimento social para eleger uma pessoa que não tenha vínculo com ele ou com qualquer um outro que já passou pela prefeitura de Goianira. O que acontece? Eu tenho, com relação ao prefeito de Goianira, o atual prefeito, os meus elogios e as minhas críticas. Por exemplo, com relação ao Conselho Tutelar, nunca deixou a desejar, nunca. Sempre administrou bem e para o bem do Conselho Tutelar, no que diz respeito à estrutura, a material, e é como você disse, eu também não tenho vínculo com o prefeito. Fiquei até muito contrariado, porque um meio de comunicação daqui de Goianira, há um tempo atrás, e eu, na condição de estudante de comunicação, eu entendo que a gente tem que respeitar o trabalho de todos, mas tem gente que deixa muito a desejar. E um meio de comunicação aí publicou, há algum tempo atrás, que eu estava conselheiro tutelar, graças a patrocínio do Carlão, do prefeito de Goianira. E eu preciso deixar claro, gente, não estou conselheiro tutelar por patrocínio de ninguém. E posso dizer isso em alto e bom som.
Eu estou Porque os conselheiro votos porque não a são de ninguém. comunidade, exatamente, e porque a comunidade não. Mas ele fala patrocínio financeiro. Nunca recebi um centavo do Carlão e nem quero, nem dele, nem de ninguém. Como diz um colega nosso aí, não fico amarrado no bolso de ninguém. Nada, dinheiro nenhum paga minha liberdade. Então, assim, Cleiton, ó, eu penso que a renovação ela é para ontem. Tem que acontecer. O povo tem que começar a mudar essa cultura de continuar reelegendo quem não merece e começar a apostar em pessoas novas. Sim. Ícaro, então eu vou pegar dentro do que você falou, né? Eu tô aqui como comentarista também. Eu tenho duas coisas para te falar, então, acerca do que você acabou de expor para nossos amigos que estão acompanhando e muitos outros que vão ver aí depois, né? Que vai ficar salvo aí durante 24 horas. Vamos lá. Primeira coisa, eu particularmente, eu sigo os melhores em tudo. Eu busco os melhores, eu tento copiar os melhores, porque eu acho que ninguém inventa a roda, você aperfeiçoa a roda, você não tem como inventá-la, né? E aí, em uma live recente, eu parafraseei aqui o Jorge Paulo Lema, né? Para quem não conhece, aí é uma referência de empresário aí no cenário brasileiro, quiçá mundial, né? Quiçá mundial. Então, vamos lá. Eu acho interessante que ele falou uma coisa que serve para você, Ícaro. Certa vez, ele adquiriu um novo grupo de empresas, né? Um deles foi Americanas. E aí ele tinha que remover algum CEO que ele tinha lá, pegou do Burger King, porque ele também é dono da Burger King do grupo lá, e removeu para outro lugar. E nessa feita, eu até falei esse exemplo recentemente, ele promoveu um rapaz de 33 anos, a CEO das maiores empresas brasileiras. Rapaz, todo o conselho dele foi atrás dele, falou, você está ficando louco? Como que você entrega a nossa empresa para um rapaz de 33 anos? Ele não está preparado. E aí, na genialidade do Jorge Paulo Lema, o que ele falou? Eu sei que ele não está preparado. É por isso que eu estou promovendo ele. Porque se ele estivesse preparado e não fosse CEO ainda, havia alguma coisa errada. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, as pessoas que não estão se sentindo preparadas, elas sim têm o perfil para exercer essa função. Por quê? Porque ela vai buscar se preparar mais, ela vai ter mais cuidado na elaboração de projetos de leis, ela vai ser uma pessoa que vai buscar, de fato, pesquisar, saber os anseios da sociedade. Então, meu amigo, quando você fala que você não está preparado, demonstra, em primeiro lugar, que você é uma pessoa apta, sim, a ser vereador, ser até, quem sabe, do executivo algum dia. Mas eu falo para você que, embora você esteja dizendo que 2020 não é o seu ano ainda, que você não se sente preparado, que você fala sobre vaidade, eu te falo que, seguindo aí os melhores, e eu leio muitos livros aí dessa rapaziada que são os feras, eles falam isso. Se você promove uma pessoa que está pronta, tem alguma coisa errada. O importante, Chico, é você permanecer com esse sentimento. E saiba, seria uma pessoa muito interessante, sim, para esse ano de 2020. Agora eu vou pontuar a segunda coisa que você disse. Que a primeira você disse aí sobre que não está pronto ainda, que você poderia estar buscando, né? Mas a outra coisa que você estava falando era que você não está no momento, né? Que você ainda não sente que é o momento para você fazer isso. Imagino eu que tenha um outro momento para isso. Olha, Ícaro, eu acho que o momento é o que você falou. Pessoas que dizem que não estão preparadas, que foi o que você acabou de dizer, geralmente são as pessoas mais preparadas para exercer. Porque quando você tem a humildade de falar que você ainda não quer esse cargo, né, fugindo um pouco daquele primeiro contexto que eu falei, não quer nesse momento agora, que por vários fatores que você acabou de dizer, né, pelo que eu entendi foi isso, às vezes é a pessoa ideal para esse cargo. Porque quem quer e expõe que quer, pode ser a vaidade. E quando você fala que nesse momento não pela vaidade, então eu quero fazer essa consideração porque eu tenho certeza que várias pessoas pensaram igual eu, ponderando esses dois pontos. Que sim, às vezes você não está preparado, mas demonstra estar preparado mais do que algumas pessoas que lá estão. E segundo, que às vezes você não é o seu momento por ambição, ou por a vaidade, ou qualquer outra coisa que você falou, mas que sim, poderia ser uma pessoa muito positiva, né, para a cidade de Goianira. E só comentando aqui por cima, né, já comentei por cima o que você falou aí, a Bia, né, do Conselho Tutelar, o Robert está participando muito, ele tem participado muito, tá te elogiando muito aqui, o professor Emerson, a Josi,
mas foi feita uma pergunta para você aqui do Camilo da Gazeta. Ele perguntou: Ícaro, você não tem medo de perseguição por parte do Legislativo e do Executivo? Bom, Camilo, um abraço aí para você. A gente se viu inclusive agorinha, né? O Camilo trabalha lá onde nós estávamos. Inclusive, nós estamos vindo de lá, nós acabamos de chegar lá da 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Hoje foi a abertura desse evento tão importante, gente. Eu quero que vocês saibam a gente que... vai chegar lá, Ícaro. A gente vai chegar lá nesse evento ainda, que agora a gente vai falar sobre isso. Mas, por enquanto, Tá você bom. atenta, assim, só a pergunta aí, mas você vai falar sobre o evento no final, na finalização. Só para complementar... Só para complementar, eu queria dizer que Goianira está muito bem representada no cenário estadual e nacional. E no que depender de nós, nós o faremos para representar a nossa comunidade. Camilo, minha resposta é não. Por quê? O ECA é bem claro, quando ele diz que o Conselho Tutelar, dentre as suas várias outras atribuições, ele é um órgão autônomo, ou seja, nós temos autonomia para tomar decisões, né, no que diz respeito a garantir direitos. Inclusive, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado na década de 90, o Conselho Tutelar surgiu em meio a esse anseio da sociedade de ter um órgão autônomo para lutar por esses direitos. Então, não há a possibilidade mínima da Câmara de Vereadores ou do prefeito interferirem no nosso trabalho. O que eles podem fazer para nos prejudicar? Talvez o Poder Executivo não fornecer estrutura, né, material de trabalho, talvez no nosso salário, o que aí para a gente não é um medo. Mas do mesmo jeito que a gente faz com pouco, a gente faz com muito. Então, assim, não tenho medo da Câmara, não tenho medo da Prefeitura de Goianira, falo isso em meu nome, não em nome do colegiado, e nós estamos aqui para enfrentar qualquer um deles, em qualquer momento que for, contanto que seja dentro da legalidade e que seja para garantir direitos. Falou bem, hein? Agora, falando sobre o curso, que já se antecipou essa pauta aí, eu vi que vocês do Conselho Tutelar, eu gostei de uma nova dinâmica, eu não sei se tinha isso antes, porque eu não estava acompanhando, né? Mas eu tenho observado muito que vocês têm divulgado mais o serviço de vocês, embora fosse mais no Facebook, agora no Instagram também, através de vídeos. E eu observei que vocês estão fazendo esse curso que você acabou de mencionar. E vocês, aparentemente, estão buscando mais capacitação. Fala um pouco sobre esse curso, o que está acontecendo, para a sociedade saber. Na verdade, não se trata especificamente de um curso, mas de uma conferência onde nós estamos discutindo em nível nacional direitos de criança e adolescente. Lá participam conselheiros tutelares, assistentes sociais dos municípios, enfim, todos os membros da rede de proteção da criança e do adolescente, onde várias situações, inclusive amanhã, serão botadas em pauta e serão votadas, né? Então inclusive a Secretaria de Desenvolvimento Social, são 2 dias. Hoje foi a abertura, né, com aquelas solenidades, um pouco aquela chatice de coisa política, enfim. Amanhã a gente está saindo daqui a partir das 6h30 e retornando mais ou menos 1h10, né? Terão as palestras, mas no mais serão votações de políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente, que são a base aí da nossa sociedade futura, né? E quem está participando dele? Hoje, de Goianira, nós estamos sendo representados pelos 5 conselheiros tutelares, a Elisângela, que é o administrativo, a Maria Jaqueline, que é a coordenadora municipal de assistência social, a Mirelle, que já é lá da organização do evento, e a Nara Cristina, que é a coordenadora do CRAS, do município, do CREAS, aliás. O atendimento permanece lá na sede do Conselho? Sim, o administrativo está aberto. Em situações excepcionais, não resta dúvida de que um conselheiro tutelar imediatamente vai se deslocar para a sede.
né, em caso emergencial. O atendimento continua normal, das 8 às 17 horas, em horários alternados no plantão. Inclusive, agora nós criamos uma escala diferenciada para o Conselho Tutelar não mais fechar nos horários de almoço, porque nós filtramos que a maioria das pessoas, sobretudo os pais e mães que trabalham, precisam recorrer ao Conselho Tutelar nesse horário de almoço, né? Então, nós não fechamos mais, viu, gente, no horário de almoço. Estamos aí sempre, o dia todo, para atender. Nós estamos com um problema aí agora no nosso telefone do Conselho Tutelar. A Prefeitura já está providenciando outro telefone, mas em todas as hipóteses as pessoas não ficam desassistidas, porque nós disponibilizamos os nossos telefones pessoais, os quais as pessoas podem entrar em contato em qualquer dia, em qualquer horário. Entendi. E o telefone do Ícaro aí, pessoal, 62, né? 98109-6226. Ícaro, a galera tá te elogiando muito aí, sua colega do colegiado lá, Bia, tá participando aí também, né? Falando que vocês estão lá trabalhando duro, né? Para o que couber, para poder compartilhar. Deve ser o conhecimento que vocês têm feito. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Vocês, em algum momento, vocês não sentem, porque foi perguntado aí pelo Camilo, se vocês sentem alguma tipo de inibição aí por conta do executivo, do legislativo. Eu vou um pouco além. Você sente, ou falando por você ou pelo colegiado, corre algum risco, às vezes, de deixarem de cumprir alguma função por conta de eleições? Porque hoje o conselheiro tutelar ele é eleito pelo voto. E eu imagino que vocês criem certos sabores, certas inimizades, seja pela população que te elegeu, que te colocou lá, ou pelos empresários, que às vezes podem ali ser prejudicados em algum momento. Você já passou por isso em algum momento, de ser coagido, de ter sido um pouco ameaçado? Não vou votar em você na próxima. Acontece isso? Ou é mito? Como é que é? Fala pra gente aí. Acontece. Em várias hipóteses, eu posso falar isso em meu nome apenas, mas acontece muito. Uma coisa muito excepcional que acontece é quando uma pessoa requer o trabalho do Conselho Tutelar, sempre chega aqui e diz assim para a gente, particularmente para mim, cuida direitinho desse caso, eu votei e vou votar em você. Eu sempre respondo a mesma, eu tenho uma resposta padrão para todos. Falo, independente do seu voto, vou cuidar bem do seu caso, porque sou obrigado a fazer isso. Então, assim, com relação ao que diz respeito a voto, para garantir direito, a gente perde muito voto, com certeza. Mas eu sou feliz em dizer que, particularmente, Cleiton, eu estou conselheiro tutelar sem pedir voto. Quem participou aí ativamente da minha campanha nas redes sociais sabe muito bem que as pessoas têm certa carência em dizer assim, o candidato tal não foi na minha casa, eu não vou votar. Na minha campanha eu disse sempre isso, falou, quem quiser votar em mim, que vote por ideologia, porque eu não vou na casa de ninguém para pedir voto. Então eu costumo dizer que no meu primeiro... Corpo a corpo. Nossa primeira gestão, eu fui testado pela nossa comunidade, porque eu trabalhava em Goiânia à época, não tive essa oportunidade de corpo a corpo. E na segunda agora, empenhado aqui dentro, eu fui aprovado pela nossa comunidade, né? Fui muito bem votado, fui aí o segundo bem votado, ficando aí depois apenas do Enielson, de quem inclusive eu não poderia deixar de exaltar a enorme contribuição que tem dado para esse Conselho Tutelar, que é uma pessoa que trabalha dioturnamente, deixa casa, deixa família, né, com quem eu aprendi muito, assim como todos os demais. Nós estamos com uma equipe aí muito bacana, né, formada aí pela Bia, renovou a Bia, que tem se dedicado muito, 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 o Francisco, que também tem doado a vida por isso aqui, o Eduardo, né, Francisco, nós tivemos o mestre Francisco do lado Imperial, que é uma equipe excelente, gente, nós estamos muito felizes e orgulhosos pela atuação deles. É claro, lembrando com saudade dos nossos colegas que por aqui passaram, eu tenho um carinho muito grande pela Patrícia, conselheira tutelar, que também deu a vida por isso aqui. E, sem sombra de dúvida, gente, todo mundo que passou aqui, eu me lembro
da primeira conselheira tutelar de Goianira, uma das primeiras, que é a dona Altair, né, que é uma senhora aqui da nossa comunidade, que iniciou esse trabalho aqui com garra e que nós estamos aí para dar continuidade, cada vez com mais força. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, a comunidade pode cobrar, porque com a equipe que nós temos, com a estrutura que nós temos, o conselho tutelar só não tem que trabalhar, só não dá certo se algum conselheiro não quiser. Porque nós temos tudo para ser referência aí. Tem tudo, né? Eu acompanho muito aí a Sirlene, professora Sirlene Neves, né? Ela tem a contribuição dela aí perante a sociedade. Ela era coordenadora, acho que era coordenadora mesmo lá da escola da minha filha. Lá do Dilon. Lá. E assim, o que eu vejo que Goianira, ela tá bem abastecida aí por conselheiros bons. Eu tô acompanhando de perto. Às vezes eu não falo nada, mas eu tô vendo, né? Eu tô acompanhando bem ali de perto ali. Eu até procurei você aí, que é uma pessoa que o meu sentir é muito quista mesmo pela sociedade. E eu acredito quando você fala que não fez campanha, porque realmente as pessoas têm essa certa admiração por você, né? Até por isso é que eu tô aqui no assunto aí quem sabe, né? Convencer você a ser um dos pré-candidatos aí em 2020. Goiânia precisa muito. Mas, pulando um pouco aqui de assunto, porque a gente está chegando próximo, né? Tem 1 hora só de live aí, tá passando muito rápido. Eu queria te perguntar o seguinte, meu amigo. É a questão da cidade. Qual que é a sua leitura hoje da cidade? Porque você é um jornalista em ascensão, é um jornalista já de fato, não é um jornalista de direito, mas é um cara assim que é um formador de opinião, é uma pessoa pública na cidade de Goianira. E eu tenho certeza que as pessoas querem saber o que você pensa. E eu gostaria de saber, já que você não tem rabo preso com ninguém, né? Falando a grosso modo aí da população, como você vê hoje a questão? Primeiro, tem se falado muito acerca da Câmara, se você quiser comentar, dessa nova Câmara. Sua opinião, de forma bem objetiva, assim, bem direta. Segunda coisa, o que você acha hoje aí da nossa Câmara? Eu digo das pessoas que a compõem, do grupo que a compõe. Se quiser citar nomes, pode. Se não quiser também, não tem problema. Terceiro, como você tem visto a administração como um todo? Por quê? Goianira, até onde eu vejo, não tem oposição. Não tem os vereadores exercendo as funções para a qual a Constituição determina, que uma delas é a fiscalização. E isso eu acho que perde, a população perde, porque quando você não tem fiscalização, não tem ninguém ali na sua sombra te cobrando. E eu queria que você abordasse esses temas para mim, se for possível, claro. Eu penso que ser prefeito em Goianira, com a atual Câmara de Vereadores, é muito fácil. Por quê? O legislador, acima de qualquer coisa, ele tem que fiscalizar e cobrar o prefeito. E a gente tem visto que não é o que está acontecendo. O que eu vejo que ocorre aqui é que o vereador não tem visto, não tem tido ideia da autonomia e do poder que tem nas mãos. Essa parceria e essa submissão ao prefeito, ao meu ponto de vista, é muito errada. O legislador, ele tem que cobrar e ele não tem que depender do prefeito para exercer a sua função. E, infelizmente, isso é o que ocorre aqui. Eu tenho gente dentro da Câmara que eu amo de coração, mas eu preciso deixar isso claro. O legislador, ele não pode, em hipótese alguma, ser submisso ao executivo. E, infelizmente, é o que está acontecendo em Goianira. Com toda a minha admiração e respeito a todas as pessoas que foram democraticamente eleitas, aos senhores vereadores, ao senhor prefeito, meu respeito e admiração pelo trabalho de cada um deles. Porém, eu entendo que a Câmara, atualmente, ela está deixando a desejar. Inclusive, o grande problema de Goianira se chama Câmara Municipal. Porque as nossas legislaturas, elas foram muito falhas ao longo desses anos. O Poder Executivo, a minha opinião pessoal, é a seguinte: tem que se dar um fim nesse revezamento de poder. Eu fiz uma análise, historicamente falando, desde o primeiro prefeito nomeado em Goianira, o poder, ele é revezado entre dois únicos grupos. Só para vocês terem uma ideia, se eu conseguir essa informação aqui rápido.
Rapaz, eu tô falando que ele é um jornalista. O cara tem tudo preparado. Obrigado, amor. E quando você tá pegando aí, a Jôs trouxe uma aguinha pra mim aqui, que a minha tinha acabado. Eu vi aí Minha você assistente. pedindo a água aí nos comentários. Gente, presta atenção. O primeiro prefeito aqui foi o seu João Augusto, em 1961. Foi o primeiro prefeito nomeado. Certo? Depois seu Gerson Bento, que aí eles criaram uma disparidade de grupo. E aí começou, lá no José Rodrigues Naves, que era um opositor do Gerson Bento. O José Rodrigues Naves em 70. Que aí veio o Gerson Bento em 66, pulou o José Rodrigues Naves. Depois do José Rodrigues Naves, em 73, veio Joaquim Bento, irmão do Gerson Bento. São pessoas que a gente tem admiração e respeito, óbvio, mas eu só quero que a comunidade entenda que esse revezamento, ele tem que acabar. Depois do Joaquim Bento, em 77, veio o Edão, que é o pai do ex-prefeito Miller. Depois do Edão, voltou o seu Gerson Bento. Depois voltou o Edão com o doutor Iron de vice, isso em 89. Depois veio o doutor Iron com o seu Arci de vice, em 97. Já se formou um outro grupo? Em 93. Isso. Eles brigam, né? Tem as disparidades deles e formam outros grupos. Depois do doutor Iron com o seu Arci de vice, o seu Arci veio prefeito em 97. Aí de 2001 a 2004, olha só, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prefeitos. Porque foram cassados mandatos, teve um rolo. Aí nisso, teve o Dirley Correia, que era vice do seu Arci. Seu Arci voltou de novo, foi cassado. Doutora Valdete, vice dele, foi prefeita. O Claudemir, que era o presidente da Câmara, foi prefeito, porque ela também foi cassada. Depois voltou o Edão. Depois do Edão veio o Carlão, que é do grupo do grupo do Dr. Iron. Do Erci. E do seu Erci. Depois veio o Miller, que é o filho do Edão. Agora o Carlão. No próximo ano, há uma possibilidade aí de se repetir o Carlão, conforme algumas pesquisas têm dito. Então, assim, gente, não estou falando aqui que algum desses homens e mulheres, talvez a grande maioria deles, pessoas de boa vontade e com vontade de fazer o bem, não estou falando que eles sejam o erro, o problema de Goiânia. Eu estou culpando nós, eleitores, os nossos antepassados, por escolhermos sempre os mesmos homens e as mesmas mulheres. Isso tem que ser modificado, tem que ser renovado. Por quê? Porque a partir do momento que o político ele tem a política como profissão, ele começa a criar vícios, ele começa a ser autoritário, apesar que esse ano não, esse ano é o ano de todo mundo tá bonzinho, todo mundo tá legal. E fica nisso, fica a porcaria que tem isso, gente. Vamos parafrasear aqui Maquiavel, né? Dê poder ao homem que tem de dele abusá-lo, né? Tipo, isso é natural. Exatamente. O cara tem poder e ele vai. Cleiton, você sabe o que é um outro grande problema em Goianira? Nos últimos aí, eu diria nos últimos 20 anos, é os prefeitos, aí no caso já o Poder Executivo, serem loteadores e a Câmara se submeter a todos eles. Gente, em Goianira, o pessoal tá comentando aí. Exatamente, Goianira, a próxima legislatura tem que criar um recurso para que em Goianira, no mínimo, gente, sem ser pessimista, não se crie loteamento nos próximos 40 anos, no mínimo, para que esse problema social se estabeleça. Já tem muito já aprovado que nem sequer começou. Goianira tem Goianira que Goianira nunca viu. Isso é verdade. E eu imagino, eu não sei se é a sua opinião, mas há de ser dito aqui que, pelo menos essa é a minha opinião, não é por conta de serem as pessoas da família, mas assim por conta do grupo. Por quê? Eu vejo o seu sobrenome, né? O seu sobrenome e uma família grande aqui. Assim como você pegar outras famílias, nós somos então, outras flores. Sim, e assim, e naturalmente vai acontecer o quê, Ícaro? De ter-se outros candidatos até da família desse pessoal que já passou. Mas não necessariamente que sejam do mesmo grupo, né? Porque sua família, eu sei um pouco da história dela aí, que foram